voltamos aqui para a correção, já coloquei aqui para gravar. E é muito mais fácil você errar questões assim facinhas, como eu coloquei. E essas aí são bancas de decano. Não coloquei data nem nada, não, porque como vocês vão olhar, podia colocar o texto no Google e ele fala, né, qual é a questão. Tá certo? E aí, o mais rápido possível que vocês possam responder assim, sem pestanejar, tá? Fica melhor para vocês. Porque é fácil você errar uma questão fácil, porque você está ali fazendo um concurso e você está todo inserido naquilo que eu falei para você, né? Além da expertise, você está travado, você está preocupado, tem toda uma história ali, né, para você. E aí você está com medo, então trava realmente, né? E geralmente você fica confuso. Ai, será que é isso mesmo? Será que está tão fácil assim? Porque gera uma situação de como se você tivesse, como é que eu posso dizer? Desesperançoso, né? Será que é possível realmente ser tão fácil? Fácil? E aí é o que eu digo para você. Todo concurso eles colocam em média 2, 5, até mais questões, tá? Facílimas. Facílimas mesmo, que é para tipo, você não zerar, não sair de lá pelo menos com um, né? Eles colocam. E tem muita gente que erra ainda essas questões. Então você tem que estar muito assertivo, né, daquilo que realmente é correto para vocês não se embaralharem, tá certo? Então vamos lá tentar corrigir essas daqui. Eu tenho certeza que vocês não erraram. Eu tenho certeza que vocês foram bem assertivos nessa aí, né? Vou colocar minha canetinha aqui para desenhar. Eu não respondi, eu não sei de nada, tá? Quem vai responder são vocês. Vamos lá. Isso é um treino nível 1, tá certo? Eu vou passar para vocês um treino nível 2, para vocês responderem e brincarem durante o final de semana e vamos corrigir na terça-feira, tá bom? Com a aula também. Então vamos lá. Coloquei já aqui minha canetinha e aqui diz a primeira leitura diz o seguinte: a criação do SUS ocorreu a partir da Constituição Federal. Então, aqui eu já tenho uma pergunta, né? Aliás, uma afirmativa dizendo que o SUS ele ocorreu a partir da Constituição Federal. Quando eu falo de Constituição Federal, o que, que vem à mente? Eu venho a lei, né? Isso, e venho as datas. E aí ele já me dá a data. Eu seguro essa data aqui, porque se ele está falando de Constituição Federal, se ele está falando de SUS, que apareceu a partir daquela, né, demanda de quê? Eu estou fugindo da antiguidade, eu não estou falando da década de 20, nem de 30, nem de 50, nem de 60, nem de 70. Eu já estou falando da Constituição Federal, que se deu na década de 80. Então, é muito bom quando eu já começo a compilar também essas informações para eu lembrar delas nas próximas questões, né? Quando ele fala de consolidar, muita gente não sabe o que é consolidar. E às vezes fica desprendido da palavra porque diz assim, não que eu sou consolidar. Gente, acontece muito isso sim em concurso, porque foge o português. Não é à toa que você precisa estudar português para concurso. Consolidar, né? É estar feito, estar pronto, estar aclamado, está ok, né? A saúde como direito de quê? De todos. Eu estou falando, então, que saúde é essa? De que lei eu estou falando? Quem pode me dizer? Saúde como direito de todos e dever do Estado. Que lei é essa? Se a questão pedisse mais, quem vai me falar que lei é essa? Ninguém sabe que lei é essa? Quem é, gente, essa lei? Direito de todos e dever do Estado. Lei orgânica? Qual é a lei? Não coloca aí no chat que eu não consigo visualizar, tá certo? Qual é a lei orgânica da saúde, gente? Qual é a lei? Eu quero dados, eu quero Lei números. 8080/90. Isso, a lei 8.080/90. Eu estou falando dessa lei. E aí ela tem princípios. Qual dos princípios fundamentais, né, do SUS está diretamente relacionado a essa diretriz? Que diretriz é essa?
A universalidade. Que diretriz ele está falando? Princípio fundamental que está relacionado a essa diretriz da Constituição. Muito bem, universalidade. Por quê? Porque eu estou falando de uma saúde que é direito de todos. Não é isso? Se eu estivesse falando aqui, se a pergunta estivesse dizendo direito de todos com fundamental, né, importância na sua integralidade. Então, ela estaria já dizendo a resposta da integralidade, mas ela poderia colocar uma outra palavra, né? Uma outra frase, né? Atendimento desmembrado, atendimento correlacionado, atendimento geral, atendimento, entende? Então, eu preciso estar ciente das frases, porque são as frases que vão realmente me dizer quais são as respostas. Então, muito bem. Aqui são as 10 questões, aquelas de concurso, que vão te dar para você não zerar, tá? Então, todo mundo acertou essa? Eu sim. Universalidade, muito bem. Antes da criação do SUS, o acesso aos serviços de saúde no Brasil era restrito, principalmente a quem? Aos trabalhadores com carteira assinada. Eu estou falando aqui de restrição, tá? Todo mundo sabe o que significa a palavra restrito, não é isso? Pronto. Principalmente a quem? Aos trabalhadores com carteira assinada, vinculadas ao Instituto Nacional de Assistência Médica, da Previdência Social. Oi. Para mim está aparecendo ainda a questão 1. Acho que a senhora não mudou. Todo mundo está vendo a questão 2 ou só agora? Não, continua a questão 1. Eu estou vendo não também. Deixa eu ver o que Eu continuo vendo não também. Vou abrir de novo, viu? Se não estiver aparecendo, aí vocês me falam, que aí eu vejo aqui das respostas que estão lá, viu? Vamos ver se dá certo agora. Estão conseguindo ver? Ou tá na 1 ainda? Para mim, não. Ainda está do mesmo jeito. Aqui ainda só está aparecendo a primeira questão. Para mim, ela também está do mesmo jeito. Então, vou ter que ler daqui, viu? Vocês vão ficar olhando para mim, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Na questão 2. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tá miúdo. A questão 2 diz o seguinte. Antes da criação do SUS, o acesso aos serviços de saúde no Brasil eram restrito principalmente. Restrito, a gente já sabe o que significa, né? Então, numa prova de concurso, você tem que estar de olho nas palavras e entender cada uma delas, tá? Eram restritas aos trabalhadores com carteira assinada, vinculados ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. B, a todos os cidadãos brasileiros, sem distinção. Nessa época era assim, gente? Todo mundo tinha direito à saúde? Não, muito bem. Apenas as populações indígenas e ribeirinhas, não tinha nem essa população lá, né? Mas muita gente colocou isso aqui, viu? Em um dos últimos concursos aí em João Pessoa. Aí diz, ao usuário do sistema privado de saúde. Nada a ver, né? Qual é o gabarito para essa resposta? Letra A. Letra A. O que deixou você memorizar na letra A? Quais foram as palavrinhas novas
que talvez para muitos aqui vocês viram que de cara já é a letra A. O INAMPS, né? O Eu INAMPS lembrei da carteira assinada. da carteirinha e da carteirinha que a professora desenhou. Mas nós vamos colocar essas questões de forma bem mais difíceis, viu? Só para vocês ratearem ela. A 3. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi formalmente instituído por meio da Lei Orgânica de Saúde. Qual é o número dessa lei e qual é o ano, né? E aí, qual é a lei? Da letra 3. Aliás, o número 3, a questão 3. Por que vocês emperram nessa hora, hein? Da lei orgânica. Ninguém vai falar, não? Cadê Regiane? Tô aqui, eu marquei a letra A. Ainda Tudo bem. na dúvida. Por que na dúvida? Não sei, eu tenho esse bloqueio. Quando chega na hora... Todo mundo tem o bloqueio da Lei Orgânica da Saúde. A Lei Orgânica da Saúde, gente, só tem uma, tá? Quando se fala de lei orgânica, quando se fala de organizações da saúde, né? De todas as diretrizes, objetivos, de tudo que é fundamental da saúde. Se falou de orgânica, eu estou falando da Lei 8080/90, a lei atribuída ao SUS, tá certo? Do ano 90, então não tem como fugir, tá certo? Da década de 90 e diante, nós temos aí uma lei que nós estamos nela, né? Até agora, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Perfeito. 4. A lei, né, 8080/90, né? Existe uma outra que complementa ela e foi fundamental para a estrutura da mesma, né? Mas ela se trata da lei que fundamenta a participação popular. E aí? Quem lembra da lei que eu falei dela na aula de terça-feira, falei um pouquinho hoje aqui também, e é uma lei que ela diz assim, que você aí de casa participa também, enquanto usuário do SUS, né, com participação popular. Isso cai bastante em concurso. Esquecem, né, de estudar essa lei, esquecem que lei é essa, né? Qual é a lei que fala da participação popular? Primeiro você lembra do ano, né? Que fica mais fácil. Professora, eu estava com um pouco de dúvida nessa questão, mas eu coloquei a. Não, mas não é certeza, né? Eu estava com um pouco de dúvida em relação à data. Certo. Preste atenção, olha a dúvida de Hudson aí, que é muito pertinente. Nós vamos eliminar, quando estivermos com dúvidas, a gente vai eliminar o ano, as décadas. Lembra quando eu falei com vocês no início? Se eu estou falando de uma lei que ela complementa a lei do SUS, que é a Lei Orgânica da Saúde, e a Lei Orgânica da Saúde ela foi fundamentada já na década de 90, então ela não pode ter nenhuma lei que venha de 90 para trás, concorda? Então a A já estaria fora, tá? Eu estou falando de uma lei que ela foi atribuída dentro do SUS, dentro da Lei Orgânica de Saúde. Então, ela não pode ser também uma lei de 2003, tá fora de cogitação. Porque 2003 foi um dia desse, muitos aqui nasceram em 2003, né? Então, eu tenho aí já duas foras. Oi? Eu marquei a letra... Acho que a letra B. Deixa eu dar uma... Foi a letra B. Marquei a B. Então, eu já tenho duas fora. Aí, eu fico com a letra B e a letra C. A letra C, ela fala da Lei 9.394. Ela não tem nada a ver com os usuários, né? Ela está falando lá na frente da hierarquização, né? E todo aquele movimento todo de regionalização. A Lei 8.142 foi a lei que nós falamos terça-feira. E nós falamos, e eu grifei ela, que é a lei, inclusive falamos aqui hoje também, a lei da participação da comunidade, do usuário, né? Como coparticipante. Então, ela está inserida lá
num dos artigos da Lei 8080/90. Então, resposta gabarito, letra B, ok? Lei 8.140 de 1990, tá? Então, vocês já coloquem aí, coloquem essa lei na mente de vocês. Falam-se muito nos concursos públicos sobre os usuários. É uma lei estabelecida dentro da Lei Orgânica de Saúde, viu? Eu tinha saído, vim resolver aqui um probleminha, cheguei qual a questão que tá Vamos para 5 agora. na 5. Vamos para 5. Não, vamos Letra para B? 5. A 4 foi letra B. Ah, ok. 8.142. 5. O que aconteceu na 8ª conferência? Muita coisa mudou, né? Lá na 8ª conferência, a gente já passou por aquele trajeto todo da década de 20, de 30, de 60, de 70, de 80. E chegamos na década de 80, tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí foram discutidos os princípios que dariam origem ao SUS. Aqueles princípios, né? Qual dos abaixo, os que estão aqui abaixo, são doutrinário do SUS? Aí pegam vocês. Eu tenho doutrinas, eu tenho objetivos, eu tenho princípios de várias situações. Qual desses aqui fala de uma questão de doutrina, que é doutrina no sentido de organização? É a letra A, universalidade, B, equidade, C, regionalização ou D, integralidade? Letra C. Letra C. Letra C. Porque os demais falam de quê, gente? Letra C. No caso, não é um princípio doutrinário do SUS, né? É a letra C. É isso? Isso. Porque Qual das opções abaixo não é um princípio doutrinário, né? Porque eu tenho as doutrinas, eu tenho os objetivos, não é isso? Eu estou falando, então, algo ali que não tem nada a ver com as doutrinas que organizam o SUS. Então, é alguém que está fora desse requisito, né? Então, não tem como errar, mas muitos errarão se não prestar atenção, tá? Porque eu estou retirando alguém que não participa dessa lei, desses requisitos. Então, muito atenção quando vocês estiverem falando exceto, lendo, né? Exceto, porque muitos dessa prova da EBC erraram, porque não estavam observando qual era o que eles diziam lá que estava errado. Não sabiam a palavra, não sabiam o que significava exceto, né? Então, quando eu estou falando exceto, tirando tal coisa, significa exceto. É tipo assim, Francine é professora de enfermagem, exceto Patrick Robias. E aí, o que é que vocês vão colocar? A resposta está correta ou está errada? Está correta. Eu sou professor de enfermagem, exceto Patrick Robias. Então, muita atenção nessas questões aí, que são bem simples, mas que podem deixar vocês, por conta de um pontinho, tá fora ali, né? Porque a gente tem que fazer uma prova pensando nesse treino aí de questões bem fáceis. Porque essas que eu vou dar para vocês já é bem voltada para a nossa resolutiva de hoje, tá certo? Então, muito bem, questão 5, perfeito aí. Gabarito C, né? Regionalização. Lembrando que ele faz parte, também é sempre importante, que além dele fazer parte do SUS, mas eu estou falando dele como um princípio de organização, tá? E não um princípio doutrinário, tá bom? 6. O modelo de atenção à saúde no Brasil antes do SUS era baseado na assistência médica previdenciária. Qual órgão era responsável pela administração desse modelo? Eu estou falando de previdência. Qual era o órgão? Era o Ministério da Saúde, gente, que organizava esse órgão? Nada a ver. Nem tinha Ministério da Saúde nessa época, né? B de bola, não é isso? Muito bem. Então não tem para onde correr. A letra C diz que é um Sistema Nacional de Saúde Pública. O Sistema Nacional de Saúde Pública não é a relação que nós estamos buscando. Nós estamos falando do SUS, né? Secretaria Nacional de Saúde é aquela que tem ali, perto da praia. Só questõezinhas bestas, né? Mas que vão deixar tirar vocês de campo se vocês não prestarem atenção. Então, sim, gabarito B,
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Muito provavelmente eles vão tirar o INAMPS, coloca somente Instituto Nacional, né, da Assistência Médica de Previdência Social. Ou eles colocam INAMPS, tá? Geralmente eles não colocam essa construção todinha. Muito bem. Letra 7, número 7. O financiamento do SUS provém de diferentes fontes, incluindo o quê? União, Estado e município, né? Qual princípio do SUS está relacionado à descentralização do financiamento e gestão? E aí? Ficou bugada essa? Bugada nessa aí. Eu coloquei assim. Muito Eu bem, é a coloquei C. É a C, é sem mistério nenhum. Por quê? Geralmente o concurso ele vai te dar a resposta dentro da própria pergunta, né? Porém, ele pode também te dar uma resposta, te encaminhar para uma resposta errada. Mas como é que você tem certeza? Porque eu estou falando do financiamento. E quando eu falo das tripartites, eu estou falando que as tripartites, elas fazem o quê? Elas descentralizam, não é isso? Eu não estou falando aqui do município, dos órgãos públicos, da tripartite, né? Estado, né? Município e União, eu estou falando dos três. Então, eles são o quê? Eles são descentralizadores. Não tem nada a ver com universalidade, nada a ver com equidade e nem com integralidade, porque esses são princípios do SUS. Eu estou falando prontamente de órgãos organizadores, né? De descentralização, que é aquela mesma função da organização de saúde. Muito bem. 8. No contexto da reforma sanitária brasileira, qual movimento teve grande influência na criação do SUS e na luta pelo direito à saúde como dever do Estado? Qual foi, gente? Esse movimento foi da reforma psiquiátrica? Letra B. Eu O coloquei. Nise, quem assistiu o filme Nise? Foi a reforma sanitária? Mas teve médicos no meio, viu? Tiveram médicos no meio. Tem certeza que não foi da medicina comunitária? Não. Não. Reforma sanitária. Muito bem, foi a reforma sanitária, né? Que aconteceu em que ano? Não sabe, mãe? Tá aí, Miriane? É minha pequenininha, Brasil. Desculpa, eu não respondi, ela ficou... Aconteceu na década... Ó, lembrem, SUS, tudo bonitinho, década de 80. 88 começou toda essa revolução, tá certo? Eu quero que vocês peguem aquela partezinha inicial lá e lembrem de década por década do que aconteceu, que fica muito mais fácil de você levar a sua mente para a história do SUS, tá bom? 9. O Pacto pela Saúde, firmado em 2006, isso aqui é uma diretiva nova, a gente não conversou, eu falei por alto na última aula, né? Trouxe diretrizes para fortalecer a gestão do SUS. Esse pacto é composto por 3 eixos principais. Lembra que eu falei desses eixos na semana passada, né? Qual deles não representa um desse eixo? Então, se você ouviu bem a aula passada, eu falei de alguns pactos. Qual desses aqui eu não falei? Qual desses aqui você não estudou nada? Mas qual desses aqui você olhou para a questão e disse: esse aqui não tem nada a ver? Qual que você chutaria se você não estudasse? Letra A. Letra A. Pacto de gestão, eu acho. Letra B, professora? Letra B, muito bem. Tem certeza? Não, certeza não tenho não, mas eu marquei. Eu marquei a B também. Eu também marquei a B. Pois não é, gente. É o pacto pela equidade. Não existe pacto pela equidade. Equidade é equidade, pronto. Essa é a mais errada de todas.
O pacto de gestão existe porque existem os gestores que estão organizados, né, de cada 4 em 4 anos. Lembra que a gente falou? A cada 4 anos nós temos a reformulação de gestores e eles formulam um pacto de gestão. Então, não é uma questão totalmente errada. Mas o pacto pela equidade, não existe pacto pela equidade. Porque a equidade é o quê? Ela faz parte de que âmbito? A equidade é um princípio. Ela não faz parte de um pacto. E o pacto pela vida, eu falei na aula passada. Lembra quando se formularam as questões das doenças, né? Da doença... Da Covid. E aí a gente falou sobre o pacto pela vida, todo mundo aprendeu a usar as máscaras, lembra? Outro pacto pela vida que existe também, e pacto pela saúde pública, enfim, são as questões das academias ao ar livre, para os idosos, fazem parte do pacto pela vida, né? Então, aí, o pacto pela equidade, mesmo que você não tenha estudado a prova, equidade não faz parte de pacto nenhum. Equidade é o quê? Equidade é um princípio do SUS. Princípio doutrinário, ok? Viu como questõezinhas fáceis também deixam vocês com medo, né? A 10ª e última. Um dos marcos importantes para o financiamento do SUS foi a criação do Fundo Nacional de Saúde, o FNIS, né? Responsável pela transferência de recursos aos estados e municípios, tá? É quando eu estou falando da descentralização, tá bom? Em qual década esse fundo foi instituído? Coloquei C, 1980. Também coloquei a C. E aí Eu vocês... também coloquei assim. Certo. Mas aí acho que não é, né? Não. Sabe por quê? Porque eu estou falando lá do início. Marcos importantes para o financiamento do SUS e não a criação do SUS. Então, eu estou financiando algo, provendo começar o quê? Um tratamento, e ainda mais assim para os trabalhadores. Eu estou financiando, né? Começando um importante marco ainda. Eu não instituí nada. Então, veja como as palavras elas podem levar você ao erro, né? Um dos marcos importantes para o financiamento do SUS, eu estou financiando algo que estavam pleiteando, tá? Foi a criação do Fundo Nacional. Então, o Fundo Nacional que foi criado lá atrás, né, foi uma investida, o Fundo Nacional. Então, esse FNIS que está lá na década de 60, lá naquelas lacunazinhas que eu pedi para vocês estudarem, que vocês vão revisar. Então, foi lá onde tudo começou. Gabarito, letra A, 1960. Letra A, então. Letra A, exatamente. Ok? E aí, quantos acertos? Uma provinha bem facinha de 10. Eu não sei que eu saí, então eu não perdi, eu perdi a 2 e a 3, eu não sei. Vou jogar o gabarito lá. Mas alguém que fez aí já pode colocar o gabarito lá para os demais colegas já verem, tá certo? Pronto, daqui a pouquinho eu vou liberar para vocês lá no grupo a brincadeirinha do final de semana. E aí vocês com um tempinho vão respondendo que são as que nós vamos trabalhar na terça-feira com a continuidade de legislação do SUS, viu? Legislação do SUS. Aqui, ó, deixa eu só passar para vocês aqui. Deixa assim, peraí, só um minutinho. Todo mundo teve acesso, já viu, né, a questão do planejamento do cursinho, não foi? Nós vamos realizar esse cursinho de acordo com o que está aqui, tá certo? Por gentileza, aqueles que perderam a aula, não vão poder estudar naquele momento, façam o seguinte, revisa o conteúdo da noite anterior,
já pensando na próxima, para que vocês não percam o gancho. Quem está estudando também com outros cursinhos ou outras demandas vai se perder e vai ficar com a mente bugada. E isso não pode acontecer, isso é fatal para vocês, tá? Então, sigam o cronograma bem direitinho, tanto daqui como o cronograma de outra demanda que vocês estejam estudando, que tem alunos que estão estudando também em outros locais, que é importante, aqueles que puderem, façam de tudo para vocês passarem, tá? Então, seguindo o cronograma aqui, tá, gente? Rumo à aprovação, se Deus quiser. A nossa, aqui não é dia 3 não, tá, gente? Nem dia 4, é a aula 3, né? Que eu gosto de colocar para os dias, porque nós separamos em 21 dias aí para vocês. Eram 20, 21 a gente vai colocar com uma demanda a mais, que não foi na quinta-feira que a gente não teve, né? Então, legislação do SUS, a gente vai finalizar a parte completa ali, terminando toda essa parte que manda o edital, tá certo? Então, vai ser SUS com força na terça-feira. E dia 4 nós vamos responder as questões da IDECAM, que são algumas questões que eu separei para vocês da IDECAM. Na terça-feira... Oi, pode falar. Eu vi que tem 8, vai ser 8 módulos de língua portuguesa. É. São 2 horas cada uma, senão vocês dormem. Ah, Viu? São 16 horas de língua portuguesa. Vão pedir língua portuguesa com força lá. Então, vocês têm que estar bem... Certo? E específica de enfermagem são 80 horas. 80, acho que é. 40 horas. Viu? Então, vamos lá. Na próxima legislação do SUS e as questões... nós já vamos dividir as questões na quinta-feira, tá? Então, terça-feira é só legislação de novo. Então, fica aí preparado para muita leitura. E vamos resolver as questões que eu vou mandar para vocês, que é nível 2. E a nível hard vai ser na quinta-feira, as questões da IDECAM, todas voltadas para o SUS, tá bom? Ok? Então, sigam o cronograma de vocês. Já já eu coloco lá, porque eu vou separar bem direitinho, com muito carinho para vocês, as questões nível hard 2. Tá? Beijo, fiquem com Deus. Manda o joinha para todo mundo aí, aquele que tá vendo. E você que está de casa, não esqueça de revisar. Você também que está assistindo aqui no ao vivo, revisa. Revisa, porque eu quero você lá aprovado, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus, gente. Gostaram da aula? Sim. é cansativo, mas dá certo. Dá certo, sim. Obrigada, gente, pela companhia. Hã? Te amo! Casa linda de titia. É uma fofinha, Rita, viu? Tchau, meninas e meninos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Estudem, viu? Pessoal, boa noite a todos. Bom final de semana. É,